Acordos de exportação de cereais pelo Mar Negro ainda sob o manto da incerteza. A Ucrânia exige à ONU supervisão para que a Rússia desta vez cumpra o que está assinado. Milhares de pessoas esperam 6 horas na travessia de Dover, no Reino Unido, declarado estado de incidente crítico. Calor afeta em milhares de euros a produção de pera e de maçã em Portugal. Os acordos assinados sexta-feira por Ucrânia e Rússia com as Nações Unidas e mediados pela Turquia para permitir as exportações, sobretudo cereais, mantêm-se envoltos em muitas incertezas. Logo à partida, se o Kremlin irá de facto cumprir o prometido. Na opinião de Nikolai Petrov, analista da Euroásia na consultora Chatham House, os acordos assinados são, no geral, muito frágeis. Podem ruir a qualquer altura por diversas razões ou simplesmente se a Rússia decidir quebrá-los, alegando certos pretextos. Nikolai Petrov lembra que a Rússia exigia o levantamento de certas sanções, ou pelo menos que fossem aligeiradas, admitindo desconhecimento dos exatos detalhes dos acordos. O analista diz ser perceptível que o Kremlin não está interessado em permitir a exportação dos cereais ucranianos, sem receber contrapartidas importantes. Com razões para desconfiar do Kremlin, a Ucrânia recusou assinar o acordo diretamente com a Rússia e exige à ONU a supervisão. Em reação aos acordos, o presidente Zelensky sublinhou este passo como mais uma demonstração de que a Ucrânia pode aguentar a guerra. O mais importante, disse, é ter de ser a Ucrânia a controlar todo o processo nas águas territoriais ucranianas. Mas Zelensky avisa ser claro para todos de que poderá haver provocações russas e tentativas para desacreditar os esforços ucranianos e internacionais. Mas agora é preciso confiar nas Nações Unidas. É a responsabilidade da ONU e dos parceiros internacionais da Ucrânia garantir o cumprimento dos acordos, avisou Zelensky. Do lado russo, que agora mantém cativo boa parte da costa sudeste ucraniana e, por conseguinte, portos onde estavam armazenadas toneladas de cereais ucranianos, como Mariupol, continua a culpar-se o Ocidente. O chefe da diplomacia do Kremlin considerou que a assinatura do memorando com a ONU vem uma vez mais sublinhar a natureza artificial das tentativas do Ocidente de apontar à Rússia as culpas pela entrada dos cereais nos problemas dos mercados mundiais. Longe dos rivais, em diversas partes de África, onde a fome ameaça agravar-se se os acordos não forem cumpridos, celebrou-se com alegria a assinatura dos compromissos para permitir a exportação de cereais pelo Mar Negro. A Comissão Europeia lançou esta sexta-feira 4 novos procedimentos judiciais contra o Reino Unido por infração ao Protocolo da Irlanda do Norte. As ações judiciais coincidiram com a aprovação na Câmara dos Comuns da legislação que desvincula o Reino Unido das obrigações assumidas no acordo assinado com a União Europeia. Em Bruxelas, a Comissão Europeia explicou a posição. A questão é que temos um acordo internacional assinado e ratificado por ambas as partes. Não deveria haver nenhum projeto de lei do Reino Unido a passar pelo Parlamento. É suposto estarmos a implementar este protocolo em conjunto. E é por isso que acreditamos que o simples facto de ter sido introduzida uma lei para alterar unilateralmente a forma como o protocolo funciona é inapropriado e está ligado à infração que apresentámos hoje. O Protocolo da Irlanda do Norte determina a necessidade de controlos fronteiriços em alguns bens provenientes da Grã-Bretanha. O Reino Unido tem agora 2 meses para responder, fins os quais a Comissão Europeia adianta estar pronta para tomar mais medidas. No Reino Unido, as filas para fazer a travessia de Dover levaram o governo local a acionar o estado de incidente crítico. As pessoas estão a demorar mais de 6 horas para conseguir passar de Inglaterra para a França. As companhias francesas de ferry, responsáveis pela rota, tinham alertado para a demora, mas o constrangimento coincidiu com a altura em que milhares de crianças entram de férias no país. O governo do Reino Unido descarta qualquer responsabilidade no problema e acusa as autoridades francesas de não ter funcionários suficientes do lado de lá da fronteira para tanto movimento. França recusa a justificação e diz que a demora se deve a um problema técnico imprevisível. As autoridades locais estimam que as filas agravem este fim de semana. Espera-se a travessia de perto de 19 milhões de pessoas de sexta a domingo. Na Eslovénia, um incêndio está a dar luta aos bombeiros. Numa zona de mato e de difíceis acessos,
O fogo de grandes dimensões tem pelo ar a única solução de combate. No terreno estão aviões do governo da Eslovénia, mas também eslovacos e austríacos. A Hungria já confirmou que vai enviar 2 meios aéreos para ajudar no combate. Na Grécia, um incêndio numa zona de floresta perto da barragem de Lira está a consumir o Parque Nacional de Dádia, em Évros, no norte do país. O fogo está ativo há já 2 dias. No terreno estão perto de 300 bombeiros e 8 meios aéreos. Esta sexta-feira chegaram à zona reforços de outros países. Em França fazem-se contas aos estragos. O incêndio de Gironde queimou 20.000 hectares de floresta e destruiu dezenas de casas. Também em Espanha, os fogos já acalmaram com as temperaturas mais baixas. Julho foi o mês com incêndios mais difíceis dos últimos 5 anos na União Europeia. As temperaturas bateram recordes e a seca também. De acordo com as Nações Unidas, a região do Mediterrâneo está a aquecer 20% mais rápido do que a média do resto do mundo. Os dias foram de calor e o calor acabou por estragar centenas de árvores de fruto. As elevadas temperaturas da semana passada em Portugal afetaram a produção de pera e de maçã. O sol foi tão forte que queimou a fruta, agora impossível de ser vendida. Fica assim queimada e isto já não tem valor comercial. Pronto, isto vai ter que ser mandado para o chão. Para nós foi uma quebra de rendimento muito considerável. Alguns produtores estimam ter perdido mais de metade dos pomares. Ainda é cedo para fazer contas, mas ronda os milhares de euros. Na Roménia, problema idêntico, mas com a produção de batata, o produto rei. A seca é tal que produzir batatas está muito mais caro. Os produtores não aguentam o negócio. A batata não cresce e nos supermercados os preços disparam. As quebras são de pelo menos 25% comparando com o ano passado. A juntar à seca estão os preços dos combustíveis e dos fertilizantes, números que vão afetar a economia local. Uma quinta de suínos em Praga, na Chequia, instalada num antigo campo de concentração nazi, foi demolida depois de décadas de discussão. No local foram presas 1.300 pessoas da etnia cigana pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 300 morreram e 500 foram enviadas para Auschwitz, na Polónia. O ministro checo da Cultura esteve presente no ato simbólico. Martin Barra apelidou o local de um símbolo vergonhoso de desprezo pelas vítimas de perseguição racial. Durante a cerimónia, o governante confirmou também a construção de um memorial para quem perdeu a vida no Holocausto. Letio Pisco fica a cerca de 70 quilómetros a sudeste de Praga, a 1 hora de carro da capital do país. A Quinta de Porcos foi instalada ali na década de 70. A empresa encerrou operações na primavera de 2018. Há um pequeno memorial que lembra o passado, mas para as famílias de quem ali perdeu a vida é pouco. O processo contra Myanmar na Justiça Internacional vai prosseguir. Os juízes do Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas rejeitaram as objeções das autoridades da antiga Birmânia, acusada pela Gâmbia de genocídio contra a minoria Rohingya. A presidente do tribunal justificou assim a decisão. A responsabilidade por uma alegada violação das obrigações para com todos ao abrigo da Convenção sobre o Genocídio pode ser invocada através do processo institucional no Tribunal, independentemente de se poder demonstrar um interesse especial. Ainda que venha a ser longo, o processo representa a esperança de centenas de milhares de Rohingyas, lembra o presidente da organização Rohingya do Reino Unido. Há 600 mil Rohingya dentro da Birmânia que enfrentam genocídio, restrições de movimentos, de ajuda humanitária, restrições médicas. Isto está a acontecer. 1 milhão de pessoas nos campos do Bangladesh estão à espera com esperança na justiça. A Gâmbia acusa o governo birmanês de violações da Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio,
de 1948, durante os acontecimentos de 2017, cerca de 850 mil membros da minoria muçulmana estão a viver em campos improvisados no Bangladesh, após terem fugido de uma sangrenta repressão militar no seu país, de maioria budista. Outros 600 mil estão no estado de Rakhine, na Birmânia.